Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de História, então você já pode abrir o seu livro aí na página 142. Nós estamos discutindo sobre patrimônio. Na aula passada falamos sobre patrimônio material, que são as construções, as ruas, aquilo que foi deixado, né, para nós e que serve para nos contar uma história. Existe todo um contexto histórico que nos leva ao que somos hoje. E nós vemos isso a partir desses patrimônios, patrimônio material. Mas existe um tipo de patrimônio que é chamado de patrimônio imaterial, que não tem como você pegar, certo? Mas tem como você sentir nas suas emoções e nas suas experiências, que é o que nós vamos discutir hoje na página 142. No primeiro parágrafo já começa de uma forma bem interessante. São escolhidos como patrimônio histórico e artísticos aqueles que são feitos do conjunto de bens intelectuais e emocionais de um povo. Contexto intelectual e emocional. E aí eu vou ter uma série de imagens que vai nos arremeter a isso. Então, a primeira imagem é uma mulher cantando e se trata de uma música de um gênero musical chamado fado lá de Portugal. Olha só que interessante. Ele tem uma conotação histórica e hoje ele é tomado como um patrimônio imaterial. Temos um outro exemplo que é o Taekwondo, que é uma arte marcial lá da Coreia do Sul, também foi designado como patrimônio imaterial. O terceiro exemplo é um ritual japonês chamado Minbu, referente ali à questão da colheita do arroz. Segura aí que eu vou explicar o que é que isso tudo tem em comum. E o quarto exemplo é um prato de comida, kenks, que é um prato cerimonial turco referente a questões de casamentos, rituais e tal. O que tudo isso tem em comum? Tem em comum a importância dentro do contexto cultural de determinadas sociedades e que são tomados como algo que faz parte daquela sociedade de cunho histórico. Então eles têm a preocupação de preservar tudo aquilo. E aí, dando o exemplo do nosso país em questão, nós temos atitudes do governo que se refletem na educação que visam, por exemplo, manter viva e acesa determinadas tradições culturais, tanto dos indígenas quanto dos africanos. Por quê? Porque são contextos históricos que formaram a origem da nossa nação e que tem uma denotação de cunho emocional. Ela faz parte da tradição, tá certo? O que essas coisas têm de diferente, por exemplo, dos patrimônios materiais? Os materiais são físicos, então eles só vão deixar de existir se o tempo ali, algum desastre natural, a irresponsabilidade de quem cuida, tomar de conta e destruir tudo. Mas no caso dos bens materiais, eles só existem enquanto eles ainda permanecem sendo compartilhados, eles continuam sendo praticados. E aí, mais uma vez, entra a ação do governo estimulando, o que diz aí no parágrafo 5º, o registro em filmes, em fotografias, em entrevistas, em documentos. Quando isso acontece, fica guardado pela eternidade e as pessoas elas têm condições sempre de estar acessando esse tipo de conteúdo. Existe um patrimônio imaterial que é muito utilizado ainda, por exemplo, em nossas escolas, que faz parte do nosso patrimônio imaterial, que é o folclore, que são as festas juninas, faz parte do nosso patrimônio e ele é estimulado para que se mantenha vivo, porque faz parte da nossa história. Falando sobre os indígenas, na página 144 tem uma foto aí de uma cachoeira que me fez refletir se se tratava de um patrimônio imaterial ou se tratava de um patrimônio natural. E aí, se você fizer a reflexão aqui comigo, você vai entender que se trata dos dois. No primeiro contexto, se trata de um patrimônio imaterial porque a cachoeira aqui tem uma conotação espiritual para os indígenas, visto que eles acreditam que vive ali algum deus naquela cachoeira. Então, existe uma conotação espiritual, faz parte da tradição dos indígenas, portanto, patrimônio imaterial. No meu caso, por exemplo, eu poderia tomar, visto
que não teria uma conotação espiritual para mim, eu poderia tomar como um patrimônio natural, mas dentro do contexto indígena, patrimônio imaterial. O outro exemplo aqui, só que de cunho afrodescendente, os afros brasileiros, eles deixaram algumas danças. E aí nós temos na página 145, uma dança de roda aí. E mais abaixo nós temos uma dança chamada jongo, que influenciou inclusive no nascimento do samba. Aí eu pergunto, é obrigado todos nós brasileiros absorvermos todos os tipos de patrimônio imaterial? Não, não é obrigado a nós, até porque há uma infinidade e variedade tão grande que nós nem mesmo sabemos quantos são, quais são, como se desenvolve e a importância de cada um deles. Eles devem sim ser preservados, porque faz parte da nossa história, mas sempre vai existir aqueles grupos que vão buscar mais contribuir com a preservação, com a disseminação daquele tipo de patrimônio, que vai fazer parte daquela localidade, tá certo? Então, como atividade para a aula de hoje, nós temos aí a página 143 e a página 145. 143, 145. Qualquer dúvida, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.